não jogar conta para o presidente Jair Bolsonaro, já sabendo que o presidente Jair Bolsonaro não tem caixa para pagar. Porque o que ele herdou da Dilma foi um orçamento pequenininho. Então, está tudo feito, está todo o sistema feito para que o país quebre, a conta seja jogada no Jair Bolsonaro e depois venha um salvador da pátria, padrão Rodrigo Maia, padrão isentão aí, e tente chegar à presidência da República com esse tipo de narrativa, tentando enganar o povo. Então, gente, o jogo do poder, ele é cruel, ele é cruel. O plano Mansueto é um plano que veio do governo, o Mansueto é uma pessoa de dentro do governo, por idealizador do plano, daí o nome, plano Mansueto, mas que foi desconfigurado pelo Congresso. E qual o problema que ocorreu? O plano Mansueto inicialmente era para ser uma ajuda a ser dada aos estados e municípios que aderissem a determinadas condições, né? Algumas privatizações, o compromisso de não aumentar ainda mais o tamanho do Estado, notoriamente os estados que são há muito tempo dominados pela esquerda, como o do Nordeste, né? Que costumam ter essas práticas que acabam levando à corrupção, porque você só tem como roubar se você tiver muitas empresas estatais, aí está um dos principais focos de corrupção. Existem outros, licitação e etc., cargo fantasma, mas dentro do Estado, as estatais são focos de corrupção. Está aí Petrolão, Previ, Postales, bilhões de prejuízos nesses fundos de pensão. Só que o que o Congresso fez? Ele simplesmente deixou sem condição nenhuma e apenas disse o seguinte: olha, se o Estado, cuja principal fonte de arrecadação é um imposto chamado ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, se o Estado tiver uma arrecadação a menor no ICMS, o governo federal vai bancar essa diferença para que o Estado continue pagando os seus servidores e etc. Se a arrecadação de ICMS dele reduzir, o governo federal vai ter que bancar. E depois disso tudo, o presidente não fechou nenhuma imprensa, o presidente não fechou nenhum partido político, o presidente não prendeu nenhum político. A gente está tendo uma livre liberdade de imprensa e liberdade de expressão como nunca antes na história. Os únicos políticos, os únicos que são processados quando falam alguma coisa são exatamente os seguidores do presidente. Vê aí, a Carolina Detone acabou de falar. A CPMI da fake news, ela serve para isso, para constranger nós deputados e constranger vocês, tentando expor vocês, dizer que vocês são criminosos, fazendo busca e apreensão com a Polícia Federal para pegar telefone e laptop de gente acusada de fazer meme, né? A senhora Joyce Rossmann está aí para comprovar isso. E é o tempo bizarro que a gente vive. Eu sei que o presidente, toda vez que for ameaçado, a gente vai estar nas ruas para defendê-lo, para ir para cima, para não permitir que seja aberto sequer um processo de impeachment contra um presidente honesto. E a pressão popular serviu para que esse passo fosse dado. Se não tivéssemos o povo nas ruas, se não tivéssemos a pressão popular, o presidente Jair Bolsonaro estava vendido. Eu acredito que já teriam há muito tempo já protocolado o impeachment contra ele. Então veja a importância das pessoas na rua e dessas carreatas, né? Carolina, se puder falar um pouquinho dessas manifestações, e o presidente hoje de manhã já falou, né, que não tem nada de AI-5, não tem nada de ditadura, muito pelo contrário, né? O que eu achei interessante, por exemplo, ontem, né? Ontem o povo foi na rua e tinha vários tipos de manifestação contra os decretos autoritários dos governadores. Inclusive, o presidente, teu pai, ele foi lá e defendeu absolutamente a democracia. Então, eu até anotei trechos, agora é o povo no poder. Poxa, é isso. O teu pai tem se mantido fiel ao povo brasileiro. Ronald Reagan, we the people. Nós vamos fazer o necessário para manter a nossa democracia, para garantir aquilo que há de mais sagrado, que é a liberdade. É isso que a gente espera ouvir de um presidente da República. Mas aí o que a mídia fala? Daí, quando ele fala que ele não vai fazer... mais negociação. Não queremos negociar. Significa que ele não vai fazer a negociação tradicional. Mas aí como é que a imprensa age? A imprensa, gente, sempre tem lado. Botem isso na cabeça de vocês. Não confiem na grande imprensa. Vamos checar a fonte primária. Vamos checar nas páginas das pessoas que falaram aquilo. Vamos checar o vídeo original. Porque não dá para confiar. Infelizmente, a imprensa brasileira, ela tem um lado e não é o lado do povo brasileiro. Infelizmente. Então a gente tem que botar isso na nossa cabeça uma vez por todas. Aí o que eles fazem? Eles recortam um trecho da fala do teu pai, dizem que ele não quer mais dialogar, ou seja, que ele estaria sendo totalitário, que ele não seria mais democrático, quando na verdade o que ele falou foi exatamente o contrário.
foi dar esse respaldo ao clamor do povo, foi dizer que ele estaria ali até o último momento defendendo a nossa liberdade e a democracia. E hoje de manhã a mesma coisa. Ele foi para fora ali, quando o cara foi querer reclamar do Supremo, ele falou, que é isso, vamos parar por aí. Agora nós, o povo, estamos no governo. O que ele quis dizer? É Supremo aberto, é Congresso aberto. E ele deu uma chamada ainda, teve uma pessoa na porta lá do Palácio da Alvorada que falou, presidente, fecha o STF. E acabou que ele respondeu isso, né? Ou seja, gente, a imprensa daí, quando ela não consegue daí manter a mentira, eles vão lá dizer assim, na verdade não foi bem isso, né? Hoje ele disse que, na verdade, ele defende a democracia. Se viu obrigada a desdizer o que eles falaram, né? Mas por vezes eles não assumem o erro e falam que o presidente recuou. Eles lançam uma mentira, aí o presidente fala que aquilo ali é mentira, e aí eles falam que o presidente recuou da ideia. Meu Deus do céu. Em São Paulo, alguns deputados até fazem a conjecturação do impeachment do Dória, né? A gente teve grandes carreatas em São Paulo. Nós tivemos a maior carreata da história de Brasília, feita ontem. E eu queria mandar um abraço aqui para o Sargento Galesco, que falou que levou várias motos aí, motociclistas, para São Paulo. Obrigado, Sargento Galesco, pela força, né? Colega da Polícia Militar. E muitas pessoas já têm falado, inclusive, que vai rolar aí a Corona Jato, que é uma investigação para analisar todos esses desvios feitos em época de pandemia. Recentemente, Caroline, teve a live, deve ter acabado agora há pouco, do Anderson Moraes, falando, dentre outras pessoas, com um jornalista, né, o Oswaldo Eustáquio, que foi o mesmo jornalista da República de Curitiba, que entrevistou o Roberto Jefferson. E ele trouxe uma denúncia grave. Né? Que denúncia que é essa? O marido da Joyce Hasselmann assinou um contrato com o governo do Rio de Janeiro, né, o governador Wilson Witzel, segundo ele, tudo articulado pela Joyce, em que o marido dela vai prestar um serviço educacional pelo valor de R$ 5.754.000 durante 6 meses em hospitais de campanha que estão sendo montados no Rio de Janeiro. Aí você fala, Eduardo, mas olha que bom, ele está usando o EAD, o ensino à distância, a telemedicina, seja lá o que for, para ajudar no combate ao coronavírus. Fala, beleza. Se esse serviço não estivesse disponível gratuitamente pelo Ministério da Saúde, né? Lembrando que a Joyce Hasselmann é próxima do governador Wilson Witzel. Então, cabe ao senhor Daniel França vir a público explicar essas fortes suspeitas de conluio com a máquina pública. E é bizarro, os valores, 5.754.000. É absurdo isso, Eduardo. Olha, quando saiu essa notícia? Hoje, agora, tem 1 hora atrás essa denúncia veio à tona. E outra coisa também, outro deputado estadual do Rio de Janeiro, doutor Serginho, fez uma... Eu quero fazer um parênteses antes de você mudar o assunto, Joyce. A Joyce dava festas, ela faz encontros entre os deputados na casa do doutor Bertoldo, que era um advogado que grampeou o juiz Sérgio Moro, na época que ele era juiz, em 2004, grampeou clandestinamente, ilegalmente, e foi preso. E está hoje advogando em Brasília, esse tal de doutor Bertoldo. E ele é amigo de todo esse pessoal aí. É só para constar uma informação a mais. A Joyce, ela tem se mostrado bem semelhante ao João Dória, né? Ela não tem posicionamento político. Depende de quem tiver no poder, depende para onde soprar o interesse dela. Lembram que em 2017 ela apoiou a Maria do Rosário no caso Champinha, em que Jair Bolsonaro teve entreveiro com a Maria do Rosário. Ela apoiou o Champinha. Tá no YouTube aí para ninguém dizer que eu sou maluco e estou conspirando contra a Pepinha. E depois, em 2018, o que ela fez? Ela trocou totalmente a roupagem dela para dizer que era Bolsonaro, para daí ser eleita. Mas, enfim, a hora desse pessoal vai chegar e eu torço muito, mas eu torço muito para que ela saia candidata a prefeita de São Paulo. Então tem essa denúncia, a gente está aguardando aí a explicação da Joyce. Vale lembrar ainda, né, que o marido dela, ele prestaria esse contrato através de uma empresa chamada Iabas. A empresa Iabas, ela está proibida de contratar com a cidade do Rio de Janeiro, com a prefeitura do município do Rio de Janeiro. Só que ela fez um contrato com o governo do estado do Rio de Janeiro, no valor de quase R$1 bilhão, 835 milhões de reais, para construir hospitais de campanha
E ela vai alugar a tenda. Não é que aquele hospital de campanha ele vai ficar ali para depois, ou que isso daí vai servir como legado para o Rio de Janeiro. Eles montam uma estrutura de tendas, prestam serviço, desmontam e voltam para casa com quase 1 bilhão no bolso durante 6 meses. Ora, bolas, será que não existe uma maneira mais eficiente de você fazer isso? Repete. A empresa Iabas vai prestar esse serviço no governo? A empresa Iabas vai prestar um serviço para o governo do estado do Rio de Janeiro, ou seja, para o senhor governador Wilson Witzel, no valor de 835 milhões de reais. Né? A denúncia quem que foi é o dono dessa empresa? Não, o dono eu não sei, mas um dos prestadores de serviço é o marido da Joyce, que vai ganhar desses 835 milhões, 5 milhões 754 mil vão para o bolso do marido da Joyce. Né? Essa denúncia foi feita pelo deputado estadual Anderson Moraes e também pelo deputado estadual doutor Serginho. Então vale a pena essa apuração. Lembrando que o Ministério Público não precisa de nenhuma formalização, eles podem simplesmente pegar esses vídeos, assim como pegam notícias de jornal, e usar isso como peça inicial para a acusação e abrir a investigação. Porque suspeito se o Ministério da Saúde oferece um serviço de graça e você vai pagar quase 6 milhões de reais por esse serviço, alguma coisa está errada. Outra coisa, as suspeitas de que essa licitação que a Iabas ganhou no valor de 835 milhões de reais, outras empresas participaram dela. Mas olha que coincidência, Carolina Detoni. Todas elas utilizaram a mesma letra, o mesmo tipo de letra, a mesma fonte, o mesmo tamanho. Os termos dos contratos vêm todos eles iguaizinhos, um atrás do outro. Então, assim, cláusula de serviço, aí todas as outras vêm serviço. Aí a segunda cláusula é com relação a, não sei, a valor. Aí depois embaixo vem outra cláusula com relação a jardinagem, porque tem até 611 mil reais por mês a ser gastos com jardinagem. Olha que legal, para você que é jardineiro. Nos hospitais de campanha? Nossa! Sim, sim. Eu acho assim, que suspeita não falta, né? Eu acho que, no mínimo tem que ser apurado isso.